Muito bem, queridos alunos do IMP, aqui é o professor Léo Van Holt e vamos para mais um podcast para revisar o direito constitucional, agora, né, continuando com o poder legislativo, gente, no funcionamento desse poder, né, parte 2, em que a gente agora vai dar sequência estudando sessões conjuntas, tá? Está no artigo 57, parágrafo 3º. Pessoal, eu já vou chegar meio pesado, tá? O que você se lembrar é lucro, tá bom? Porque eu preciso resgatar isso de sua memória. São 6 casos de sessão conjunta do Congresso no artigo 57, parágrafo 3º, e em outros dispositivos da Constituição. Diga os casos que você se lembra e aí vai demorar um pouco, dê pause para poder eu já responder na sequência, tá bom, gente? Inaugurar a sessão legislativa ordinária, gente, tá? Lá no dia 2 de fevereiro ou no primeiro dia útil subsequente. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República, são 2 casos, inclusive, de sessões conjuntas que não são deliberativas, né? São apenas para receber o compromisso do presidente e começar a inaugurar a sessão legislativa ordinária. E os outros 4 casos são conhecer do veto e sobre ele deliberar, deliberar sobre as leis orçamentárias, deliberar sobre as leis delegadas, e deliberar sobre o regimento comum do Congresso, gente, tá? Que vai regular a criação dos serviços comuns, comissões mistas, as sessões conjuntas do Congresso e, certamente, né, regular as próprias sessões do Congresso, isso é em regimento comum, que é elaborado em sessão conjunta. Resolução do Congresso, que vão ser essas resoluções do regimento comum, elas são deliberadas em sessão conjunta do Congresso. E essas são as hipóteses de sessão conjunta, gente, com a consideração de que a gente não deve confundir sessão conjunta com sessão unicameral, tá? A sessão unicameral aconteceu, por exemplo, para deliberação da revisão constitucional prevista no artigo 3º do ADCT, e que trouxe a possibilidade de uma grande mudança na Constituição 5 anos depois. Agora, é de uma forma diferente, mas eu quero agora saber de vocês o que é que vocês têm aí na memória de sessão conjunta. Na sessão conjunta, gente, as votações de deputados e senadores acontecem separadamente ou vira tudo um universo de votação só, somando 513 e 81, e são 594, e os senadores são engolidos pelos deputados pela grande diferença de número. É assim ou é votado separadamente na sessão conjunta? Separadamente, pessoal. Ocorre no mesmo momento procedimental. A discussão, inclusive, é conjunta. A discussão ocorre com deputados e senadores falando ali indistintamente, mas a votação ocorre separadamente, primeiro na Câmara, depois do Senado, e em alguns casos previstos no regimento comum do Congresso, primeiro no Senado, depois na Câmara, mas são votações que acontecem na sequência, uma depois da outra, mas sem confundir deputados e senadores, tá bom? E é o que difere da sessão unicameral, porque ela, sim, é um universo de votação só, tá? Que foi esse caso da revisão constitucional. Muito bem, gente. E aí a gente tem que entender que nessas sessões do Congresso, elas são presididas e comandadas pela mesa do Congresso. Como é que é a mesa do Congresso mesmo, gente? Quem é o presidente, quem é o primeiro vice-presidente? Diz aí rápido. Ocorre um zigue-zague, né, gente? O presidente da mesa do Congresso é o presidente do Senado. Aí depois tem o primeiro vice-presidente da Câmara, depois o segundo vice-presidente do Senado, primeiro secretário da Câmara, e faz esse zigue-zague, tá? É a mesa do Congresso Nacional. Ela é quem comanda as sessões conjuntas do Congresso Nacional, tá bom? E agora a gente vai estudar Câmara dos Deputados, gente, artigo 45, caput, tá? A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo. Isso eu não vou nem perguntar para vocês, gente, a gente até já comentou. Agora, eleitos pelo sistema majoritário ou pelo sistema proporcional? Pelo sistema proporcional, gente, que é um sistema eleitoral que não vai cair na sua prova. Mas eu quero que você saiba que tem 3 institutos. O quociente partidário, tá? Que divide os votos válidos pela quantidade de votos que o partido teve. Tá? Depois tem o quociente
primeiro tem um quociente eleitoral, que divide a quantidade de votos que houve, né, válidos naquela circunscrição, por exemplo, o Distrito Federal, pela quantidade de cadeiras que aquele estado tem, ou o DF tem, que são 8. Então, divide a quantidade de votos que houve pela quantidade de cadeiras, e aí depois você faz um quociente partidário dividindo esse quociente eleitoral, tá, pela quantidade, a quantidade de votos que o partido teve vai ser dividido por esse quociente eleitoral. Não quero que você fique expert. A gente não está fazendo concurso para TSE, tá bom? Especificamente, não estou estudando direito eleitoral com vocês. Então, basta saber que nesse regime, nesse sistema eleitoral, tem os institutos do quociente eleitoral, quociente partidário, tem uma votação nominal mínima para evitar o efeito tiririca, tá? Então, você tem que ter também na lei eleitoral, há uma exigência de que cada deputado tenha uma votação mínima para ter um mínimo de legitimidade, tá certo? São esses institutos, votação nominal mínima, quociente eleitoral, quociente partidário, e já está bom demais. Esse é o sistema eleitoral proporcional, pessoal. E aí, o que é que acontece? Em cada estado, você vai ter a eleição de deputados. Em cada no Distrito Federal. Agora eu te pergunto, o território federal elege deputados federais? Sim, porque no território federal tem povo. Os territórios federais não são entidades da federação. Aí não tem senador, mas lá tem povo. E elege que número? Qual é o número de deputados federais que um território federal vai eleger, gente? É um número fixo de 4, tá bom? Um número fixo de 4. Muito bem. Dito isso, a gente tem esse caput do artigo 45 dizendo isso. E aí eu pergunto, gente, algo até além do 45, qual é a idade mínima para ser eleito deputado federal? 21 anos, isso está no artigo 14, parágrafo 3º, tá? Inciso 6. A gente viu isso na aula e eu quero também registrar que, pelo artigo 17, parágrafo 1º, não existe coligação partidária em eleições proporcionais. Vocês já devem se lembrar de eleições, de propaganda eleitoral, dizendo assim, coligação PT, PTB, PCdoB, PTdoB, PTdoB. É bem rápido que é falado, para poder não gastar o tempo da propaganda, mas estas coligações somente acontecem em eleições majoritárias, para senador, para presidente da República, governador, prefeito, mas não para deputado federal. Tá? Eleições proporcionais, que são as de deputado estadual, vereador, deputado federal, não pode ter coligação partidária, gente, porque na coligação acaba que vai ter um problema de quociente eleitoral entre os partidos, quociente partidário entre os partidos. Não quero entrar aqui no detalhe de quais todas as dificuldades, mas coligação eleitoral existe para eleição majoritária. Quem tem mais voto leva. Aí você coliga, propõe lá um candidato único, e aí, pau, acaba que quem é mais votado leva. Em eleições proporcionais, não tem coligação partidária, então cada partido, o partido que você gosta, partido que você é filiado, o outro partido, todos eles vão concorrer sozinhos, tá? Existe um instituto hoje no direito eleitoral chamado federação partidária, tá? Mas ele não vai cair em sua prova de direito constitucional, tá? Hoje, as federações partidárias funcionam como se fosse um partido só. Então, onde eu digo partido, leia-se também federação partidária, que eu não vou me dar o trabalho a explicar os dispositivos da legislação eleitoral sobre a federação partidária. Mas saiba que numa prova de constitucional não vai cair, tá? Mas não pode coligação partidária entre vários partidos, tá? Isso é proibido. E a gente vai agora para o parágrafo 1º, gente, do 45, que diz assim: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo DF, será estabelecido em lei ordinária ou em lei complementar, gente? É lei complementar, inclusive é a lei complementar 78 de 93 é a que está em vigor, tá? E aí diz, proporcionalmente, a lei complementar vai trazer o número de deputados, tá? Por Estado e pelo DF. Não é proporcional pelos territórios, porque os territórios elegem um número fixo de 4 deputados federais. Então, vai ser um número de deputados federais proporcional aos estados e ao Distrito Federal. Dito isso na lei complementar, proporcional aos eleitores ou proporcional à população? A Constituição diz população, gente. É o que está mais próximo de povo, tá?
representantes do povo. Povo é o somatório de brasileiros natos e naturalizados. População não é a mesma coisa, porque população é uma questão mais demográfica, mas é proporcional à população e não apenas aos eleitores. Então, é proporcional à população, sendo que tem um número mínimo que a Constituição estabelece e um número máximo de deputados federais por Estado e pelo Distrito Federal. Qual é esse número? Máximo de 70 e mínimo de 8, pessoal. Portanto, o professor de vocês, professor Levenholt, nasceu em 1978. Se você tem algum apreço por esse professor que tanto faz para você ser aprovado, lembre que o sujeito aqui nasceu em 78, então é no máximo 70 e no mínimo 8, tá bom? O Distrito Federal tem 8, vários unidades da federação tem 8, tá? Como número mínimo. E São Paulo tem um número de 70. Agora a gente termina este podcast falando do Senado. O Senado Federal, gente, ele compõe-se de representantes, tá? Do povo ou é representantes dos estados e do DF? Representantes dos estados e do DF, como a gente já tinha dito, e eu abestalhadamente perguntei de novo. E a pergunta, gente, esses senadores que são representantes dos estados e do DF, eles são eleitos pelo sistema proporcional ou pelo sistema majoritário? Sistema majoritário, gente. Os senadores são os únicos legisladores que são eleitos pelo sistema majoritário. O resto, deputado estadual, deputado federal, vereador, deputado distrital também, pelo sistema proporcional. O único legislador que é eleito pelo sistema majoritário é o senador, tá? Então, nem todos os legisladores do Brasil têm o mesmo sistema eleitoral para serem eleitos. E o de senador é o sistema majoritário de turno único, ou de um turno, porque eu não preciso que ninguém alcance maioria absoluta, tá? Pode se chamar de maioria simples, um turno, turno único. É o sistema majoritário que quem tem maioria simples leva, quem tem mais voto leva. Não é assim para presidente da República e para governador, por exemplo. E para prefeituras de municípios com mais de 200 mil eleitores. Como é que é nesses casos? Eu tenho que ter segundo turno se ninguém alcançou a maioria absoluta, pimboca, dos votos válidos. Então, é a ideia de que no sistema majoritário de senador é de maioria simples, um turno ou de turno único. Não precisa o eleito alcançar maioria absoluta, senão teria que ter segundo turno. Não tem segundo turno de eleição de senador. Pronto, falei. Beleza. A gente já viu que o território federal não elege senador. Gente, cada estado e o DF elege quantos senadores? 3 senadores para um mandato de quantos anos? 8 anos ou 2 legislaturas. Repare, gente, tem uma coisa que eu não estressei aqui, porque não tem caído em concurso, mas a doutrina mais tradicional chama o bicameralismo brasileiro de um bicameralismo conservador, porque a segunda casa tem a função de ser mais assim, ser a casa da moderação, a casa do resfriamento, a casa da ponderação. E isso, o mandato de 8 anos dá mais estabilidade ao Senado do que à Câmara, tá? O Senado tem a ideia de ser a casa do resfriamento, uma casa de uma maior ponderação. Quem passa 8 anos do mandato acaba, enfim, sei lá, esse e outros incentivos. Qual é a idade mínima para ser senador, gente? 35 anos. A dica é, quem tem república no nome é 35. Presidente da República, vice-presidente da República e senador da República. A idade mínima é 35 anos. Então, o que é que acontece? Para ser senador, tem que ser uma pessoa já mais com mais idade, gente. Isso também serve para ponderação, para o resfriamento e tudo mais, entendeu? Então, é a casa da ponderação e, por isso, a gente tem um mandato de 8 anos. E o Senado é renovado de 4 em 4 anos, alternadamente por 1/3 e 2/3, gente. Vocês sabem disso, tá? Quem vota sabe que a cada 4 anos ou elege um senador ou elege 2 senadores. E aquele cara que não teve o mandato dele posto à prova em uma eleição, é porque ele vai ficar uma segunda legislatura esperando. E aí a vaga dele é que vai ser posta à aprovação em uma eleição 8 anos depois de quando ele tomou posse, né? Então, você, numa hora, elege 2, na outra hora, elege 1, tá bom?
E cada senador, gente, é eleito com um número de suplentes. Quantos suplentes tem junto com cada senador? 2 suplentes. Memoriza que são 3 senadores, cada um com 2 suplentes. 23, 32. Memoriza que não é a mesma coisa, não. 3 senadores, 2 suplentes cada senador, tá certo? É uma suplência que, inclusive, gente, se o senador for cassado, se ele falecer, o primeiro suplente assume. Se o primeiro suplente morrer, o segundo suplente assume. Se o segundo suplente morrer, fica vago, tá? O cargo de senador por aquele estado, com a possibilidade de eleições suplementares que a gente vai ver bem mais para frente. E os senadores, gente, têm a idade mínima de 35 anos, e é com isso que eu me sinto agora feliz para poder encerrar esse podcast, porque a gente já avançou bastante e no próximo a gente continua com. Vai ter aí mais uns 2 podcasts no máximo, gente, de funcionamento do Congresso Nacional, assunto muito importante. Um abraço. Até daqui a pouco.